Uma pergunta. Imaginem uma multidão, um palco e um microfone. Tem muita gente que morre de medo, né? Você teria coragem de enfrentar seus medos e discursar em frente a todos? Pois olha, saber se comunicar bem é certamente um diferencial na hora de conquistar uma colocação no mercado de trabalho. Mas falar em público é um medo que atormenta muita gente. Para nos ajudar nessa tarefa de falar em público, eu recebo hoje aqui o Watson Weber. Seja bem-vindo, inclusive o Watson que escreveu um livro falando bem, perigo não tem. Com certeza. Mas aí é que tá, o falando bem é o que é difícil, né, Watson? É. Como as pessoas conseguiriam falar bem em público? Que dicas que você daria, truques, talvez, para enfrentar esses medos? Vamos lá. Primeira coisa é você ser você mesmo, ser natural. Porque se você começar a imaginar, eu tenho que mexer a mão dessa forma, eu tenho que me colocar dessa forma, eu tenho que olhar para todas as câmeras, eu tenho que cuidar com o que eu estou fazendo, aí você vai virar um robô, vai virar uma pessoa artificial. Ficar pensando muito não dá, né? Não, seja você mesmo. E como é que você vai ser você mesmo? Falando de um assunto que você domina. Se você estudou bem aquele assunto na hora de expor para o público, você vai dominar a situação. Não tem como se sair mal. Já pensa em que perguntas podem te fazer, no que você vai poder responder. Se você estiver bem seguro de si, você consegue se expor ao público. Porque essa é a dificuldade das pessoas. Eu não gosto de falar em público porque eu não sei o que estão pensando de mim, o que estão me julgando, o que será que as pessoas estão imaginando que eu sou nesse momento. Se você bloqueia isso, esquece o que estão pensando de você e faz o seu melhor, aí você consegue fazer uma boa. Posso até dar um outro exemplo? Eu nunca soube dançar. Sim. Aí uma vez vieram aqui no nosso estúdio e falaram assim pra mim: Suza, fica ali e não pensa. Faz de conta que nada está acontecendo. Só vai seguindo os passos sem pensar no que você está fazendo. E realmente aí fluiu. E assim que foi. É mais ou menos da mesma forma o falar. Não fica pensando no que o outro vai pensar de você. Expõe aquilo que você está pensando e pronto. O que ele pensar depois é consequência. É isso aí. Eu ensino a técnica do bang jump na minha palestra. Bang jump é o seguinte: se você está seguro, se você botou o equipamento necessário para aquele salto, você está preparado para o salto, está com pessoas profissionais do teu lado, vão te ajudar, vão te dar o apoio, salta. Salta e desfruta aquele momento que é só seu. A Suzana no rapel. Né? Aproveita aquele momento. Então, falar em público é isso aí. Se você está preparado, não tem o que dar errado. E se der alguma coisa errada, você consegue contornar porque você está preparado. Sim. Tem muitas pessoas, por exemplo, que são tímidas, mas ao falar em público, elas conseguem falar tranquilamente. Parece que falam melhor até do que se estivessem falando só com uma outra pessoa. Por que isso? Acontece comigo também a mesma coisa. Eu sou uma pessoa extremamente tímida. Eu também. Fora do ar, com as pessoas, convivendo, cumprimentando. Eu sou tímido, mas eu consigo focar naquilo que eu estou fazendo. E você provavelmente também está fazendo isso. Está focando naquilo. Está aqui apresentando o programa, sabe que tem que fazer o melhor de si. O julgamento vem depois, né? A avaliação vem depois. Tem gente que se preocupa porque vai estar apresentando um trabalho na faculdade, aquilo está valendo nota. Mas se você se preparou para o trabalho, se você domina o assunto, a nota é uma consequência da boa apresentação que você vai fazer. Mas sabe o que acontece, Watson? Agora que a gente chegou nesse detalhe, por exemplo, de um TCC, uma apresentação de trabalho, enfim, em público de forma geral, fazer oratória no final do ano, enfim, várias situações aí que acontecem. Tem gente que chega lá na frente e sabe tudo, mas na hora acontece aquele branco. Esquece de tudo também. Por isso você tem que se preparar da seguinte forma. Escreva tudo que você vai apresentar, pelo menos os tópicos das informações que você vai apresentar. Escreva tudo num papel para ter esse rascunho na sua mão, mesmo que você não utilize. Porque só segurando aquele papel, você vai se sentir mais confiante sabendo que está tudo ali. Se você precisar recorrer àquele papel, você pode folhear ali e vai saber que ele está ali. Então, se der o branco, a primeira coisa que você faz é não se desesperar. Volta, pensa de novo no que você estava falando, volta, consulta suas fichas, dá uma olhada. Então vou retornar esse assunto e falar sobre isso agora. E não fica pensando no branco, que daí atrás, né? Vai acontecer. Quando a pessoa fica nervosa, a tendência é ficar cada vez mais nervosa. Se o público não te aceita, começa a te rejeitar, começa a te vaiar ou alguma coisa desse tipo, aí desanda tudo. Então você tem que ser agradável com o público, para você se sentir bem com aquele público, para poder expor o teu conteúdo. Um outro medo das pessoas é com relação às mãos, o que fazer com as mãos, a expressão corporal, de que forma agir. Isso também, às vezes, as pessoas acabam não falando em público justamente pensando, e a minha mão, o que eu faço com ela? Deixo no bolso? Tem gente nas entrevistas falam isso pra mim, tá, e as mãos, eu faço o quê? Fico segurando uma caneta, o que eu faço? Pode segurar alguma coisa, se isso vai te deixar mais tranquilo, segura alguma coisa que vai te dar
uma força ali para você segurar. Mas o importante é que você mexa as suas mãos de forma moderada. Não mexa nem de mais nem de menos. As mãos servem para dar mais ênfase ao assunto que você está falando. Então a gente ensina até locutores de rádio que não pode ficar sentado ali na frente do microfone com as duas mãos embaixo. O locutor de rádio tem que mexer também. Porque vicia, né? Aí vai ficar sempre assim, né? E daí ele fica... A mensagem que você passa quando está com as mãos paradas é de uma mensagem seca. Quando você movimenta as suas mãos, dá mais ênfase na informação que você está passando. Então, as mãos têm que ser usadas, só não demais, né? Para as mãos não aparecerem mais do que a sua informação. Elas servem como complemento da sua informação. Então, elas têm que ser movimentadas sempre, mas de forma discreta. Passa credibilidade. Ajuda bastante. Bom, você tem esse livro aqui, conforme eu citei aqui no início. Nesse livro aqui é fininho, bacana. São várias dicas que você passa, então, para as pessoas falarem em público, é isso? É isso aí, são várias dicas. E o interessante que eu quis botar nesse livro, na verdade, foi tirar essa parte de história da oratória, que os gregos usavam a oratória para isso ou para aquilo. Eu quis realmente botar aí dicas do dia a dia, coisas que me ajudaram, contribuíram para mim quando eu tive programa de rádio, quando eu falava na televisão, quando eu fazia alguma apresentação, coisas que eu sentia necessidade de ter, de seguir, que me ajudaram. Então, eu tenho certeza que, como me ajudaram, poderão ajudar muita gente. Então, foi esse o objetivo do livro. A pessoa que fala bem, que tem boa oratória, consegue, enfim, se dar melhor no mercado de trabalho também? Com certeza. O primeiro ponto para o mercado de trabalho, a entrevista de emprego, vai te julgar já na entrevista de emprego. Então, se você está indo mal na sua entrevista de emprego, pode demonstrar que você não é uma pessoa confiante, pode ser que você não tenha atitude. Então, na entrevista de emprego, já vai definir aí se você vai conquistar o emprego ou não. E, às vezes, tem gente que consegue, com um currículo inferior ao do concorrente, se expressar melhor na hora de entrevista e conseguir uma vaga pela sua comunicação verbal. Outro detalhe, que não existe nenhum presidente, diretor de empresa, gerente, que não sabe se comunicar bem. Só vai alcançar um cargo desse se você aprender a se comunicar com perfeição. Falar bem. Bom, Watson, só para a gente recapitular um pouquinho tudo isso que a gente citou. A pessoa vai ter uma reunião, digamos, agora no final de semana, vai ter que falar em público no mês que vem, vai ter a apresentação do trabalho de TCC. Vamos lá, dicas gerais mais uma vez, pessoal. Eu vou ter que me basear mais ou menos nisso. Então tá, não existe fórmula mágica para você e também não tem como formar um orador do dia para a noite. Certo. Você tem que botar em prática aquilo que você sabe, que você conhece, aquele assunto que você já domina. Então comece se apresentando numa reunião, exponha a sua ideia numa reunião. Quem nunca teve essa oportunidade, levanta a mão, dê a sua dica para melhorar a sua empresa. Numa reunião de família também, você pode expor as suas ideias. É uma forma de treinar. E vai treinando. Quanto mais você falar em público, melhor você fica. Mas tem que falar em público. Não adianta só na frente do espelho, que muita gente vai. Eu vou ficar na frente do espelho o ano todo treinando. Vai chegar na hora da apresentação, não vai estar bem, não. Tem que treinar em público, porque ali você vai medir o seu grau de dificuldade. Uma coisa legal para fazer em casa é filmar com o celular, que hoje todo celular filma, né? Grave, então, para você ver se está mexendo bem as mãos, já é um começo. Para ver se a sua voz está indo bem, se está muito alto, se está muito baixa, se está no nível agradável de se ouvir, se está berrando demais ou não. Então, assistindo você, te auto-julgando, você vai conseguir progredir cada vez mais. Show de bola. Muito obrigada pela participação. O livro o pessoal encontra onde? No site ocomunicador.com.br. ocomunicador.com.br. É isso aí. Obrigada pelas dicas.